Você está cansado de buscar um propósito na vida? De vez em quando você também tem vontade de largar tudo, até aqueles objetivos mais antigos que você tinha, seus sonhos mais íntimos. De vez em quando você fica cansado até mesmo de buscar aquelas coisas que você mais desejou na vida. Até mesmo às vezes nós ficamos cansados, mesmo quando percebemos que alcançamos e estamos dando certo. Quanto mais quando estamos nos empenhando, nos dedicando a alguma coisa e começamos a acabar olhando para o fato de talvez nunca conseguirmos alcançar determinado objetivo. Meu nome é Jonathan Ribeiro, eu atendo pessoas há aproximadamente 8 anos com psicoterapia e hoje eu quero te mostrar uma outra perspectiva. Enquanto muitos estão falando para você que você deve viver a sua vida perseguindo objetivos, que você tem que ter metas, sonhos. Muitas vezes você até está se forçando para isso, mas está percebendo que você está chegando à exaustão. Eu quero te apresentar uma outra perspectiva, uma perspectiva que de certa forma é mais oriental, só que baseada num filme chamado Forrest Gump, talvez um filme que você conheça. Apresenta um homem desprovido praticamente de ego, ainda com uma certa inocência, onde ele não fica fazendo as coisas buscando reconhecimento, não fica entrando em determinado assunto, não fica iniciando determinado projeto pensando em tudo que ele vai conquistar lá, ele simplesmente faz o que faz. É como uma pessoa que faz um ato de bondade por fazer o ato de bondade, e uma outra pessoa que faz um ato de bondade procurando likes, procurando reconhecimento. Essa pessoa em algum momento ela pode sentir alguma coisa ruim dentro dela. A ideia oriental de psicologia vai entender, isso as filosofias orientais e até Jung, que é um dos personagens da psicanálise, que foi discípulo de Freud, se entende nessa perspectiva que se você tiver dividido, se você não tiver por inteiro em uma coisa, e quando você fica tudo o que você faz na vida, você fica pensando no futuro, eu preciso ter determinado resultado, eu preciso conquistar determinado objetivo, isso nunca é estar por inteiro. Então eu vou te mostrar aqui, eu gostaria que mesmo que você já tenha assistido esse filme, gostaria que você viajasse comigo nesta reflexão sobre uma coisa que talvez a gente perdeu um pouco. Tínhamos isso quando éramos criança, mas perdemos um pouco. E no filme, o Forrest, por ter talvez uma espécie até de transtorno, por ter até mesmo uma forma de, podemos dizer, uma deficiência psicológica, ele também acaba sendo uma pessoa menos egocêntrica, uma pessoa que consegue estar por inteiro naquilo que faz. E aí acaba desencadeando em uma série de consequências onde ele consegue um monte de feitos, conquistas, etc. E no filme vai demonstrar que pessoas com muitas ambições, pessoas que se dedicam muito e querem muito, não conseguem. Enquanto Forrest, despretensiosamente, relaxado, fazendo o que tem que fazer, consegue, com relativa tranquilidade, facilidade. Acompanha comigo aqui. Tá um pouco acelerado, tá? Pra gente passar mais rápido. E naquele dia, sem nenhuma razão especial, eu decidi fazer uma pequena corrida. E eu corri até o fim da estrada. E quando cheguei, pensei em correr até o fim da cidade. E quando eu cheguei lá, pensei em correr pelo condado de Greenbow. E pensei, já que eu cheguei até aqui, vou correr pelo grande estado do Alabama. E foi o que eu fiz. Corri pelo estado do Alabama inteiro. Sem nenhuma razão especial, eu continuava. E corri até chegar ao oceano. Santa Mônica, marina de iates, cafés. E quando cheguei lá, pensei, já que cheguei até aqui, eu vou voltar e continuar correndo.
Quando cheguei no outro oceano, pensei, já que cheguei até aqui, é melhor voltar e continuar correndo. Quando eu ficava cansado, eu dormia. Quando eu tinha fome, eu comia. Quando eu tinha que ir, bom, sabe, eu ia. Olha que legal. Até o final desse vídeo vou te falar sobre uma ideia oriental do que traz a felicidade. E você percebe o quanto de presença ele tinha. Ele não ficava, e você provavelmente já ouviu falar sobre isso, ele não mirou numa coisa hiper mega distante. Ele simplesmente colocou na cabeça dele, vou correr. Por quê? Quero correr. Quando ele chegava em determinado ponto, e aí ele refletia e acabou aqui, vou correr mais. E chegava em um determinado ponto e parou aqui, vou correr mais. E assim o cara passou 3 anos praticamente correndo. Ele não tinha um monte de coisa na cabeça dele o tempo todo, não pelo menos nesse sentido. Ele estava, com certeza, ele vai falar aí que ele pensou muito em algumas coisas, mas você percebe que ele não estava preso a um objetivo ao qual ele poderia se frustrar caso ele não conseguisse. Talvez, muito provável, caso ele tivesse mirado no final do objetivo dele, tipo, vou passar 3 anos correndo, ele não teria conseguido nem mesmo 1 ano. É muito provável esse resultado, e a gente vai conversar sobre isso, foi a consequência de uma mente tranquila, de uma mente aberta, não de uma mente tensa, uma mente contraída, uma mente com muitas expectativas do que poderia acontecer no futuro. E vamos continuar aqui. E você, continuou correndo? Eu pensava muito na minha mãe, e no Bubba e no Tenente Dan. Mas eu pensava muito mais na Jenny. Eu pensava muito nela. Por mais de 2 anos, um homem chamado Forrest Gump, um jardineiro de Greenbow, Alabama, parando somente para dormir, corre pela América. Charles Cooper tem a reportagem. Pela 4ª vez em sua jornada pela América, Forrest Gump, um jardineiro de Greenbow, Alabama, deve cruzar hoje novamente o rio Mississippi. Eu não acredito. Senhor, por que está correndo? Por que está correndo? Está fazendo isso pela paz mundial? Está fazendo pelos desabrigados? Está correndo pelos direitos da mulher? Ou pelo meio ambiente? Ou pelos animais? Eles não podiam acreditar que alguém corresse tanto sem nenhuma razão especial. Por que está... Que legal, né? Todo mundo, ninguém admite a ideia de que você pode fazer uma coisa sem um determinado objetivo. E, de repente, algumas pessoas, né, elas acreditam que isso não é uma coisa boa, só que na verdade não. É um outro pensamento, tá? Então o Ocidente, ele se condicionou a pensar de uma forma, o Oriente geralmente, tradicionalmente pensava de outra, hoje as coisas se misturam. Essa ideia da leveza, essa ideia de não ficar preso a ambições, ela é uma ideia que existe há milhares e milhares de anos. É isso que está acontecendo com Forrest, só que ninguém aceita que o homem não tem ambições nesse momento, que ele não está preso a desejos egoístas, que ele não precisa de reconhecimento, que ele simplesmente sentiu, desejou correr e correu, sem esperar nada em troca, sem um objetivo, sem uma linha de chegada. Está fazendo isso? Eu tive vontade de correr. É você? Eu não acredito que seja mesmo você. Bem, por alguma razão, o que eu fazia parecia fazer sentido às pessoas. Foi como se um alarme disparasse na minha cabeça, sabia? Eu disse, é um cara que tem a vida em ordem. É alguém que sabe o que está fazendo, alguém que tem a resposta. Eu seguiria a qualquer lugar, Sr. Gump. Assim ganhei companhia. Uma espécie de seguidor de cult, né? Isso me lembra uma frase, que é uma frase que eu tenho gravado, de tanto que ela é importante. Ela diz assim:
O sábio não se exibe e por isso brilha. Ele não se faz notar e por isso é notado. E por jamais entrar em competição com as outras pessoas, ninguém pode vencê-lo. É uma frase de um livro taoísta, né? A gente vai falar um pouquinho já já sobre isso, mas é uma frase que fala de um estado chamado Wu-Wei, que é um estado de ação sem intenção, que aparentemente é o estado que o Forrest praticamente vive nesse estado aí, por conta da condição psicológica dele e etc. E depois disso, ganhei mais companhia. E aí, mais gente se juntou a nós. Um tempo depois, alguém me disse que isso deu esperança às pessoas. Eu não entendo nada disso, mas algumas pessoas perguntaram se eu podia ajudar. Ei, cara, escuta, será que dava pra me ajudar? Eu tô no negócio de adesivo de carro e tô pensando num bom slogan. E como você é uma grande inspiração pras pessoas, você podia me ajudar a pensar em um que... Uau! Cara, você pisou num monte de merda de cachorro. Acontece. O quê? Merda? Às vezes. E alguns anos depois soube que aquele cara arrumou um slogan e fez muito dinheiro com... Merdas acontecem. Olha que legal. Ele simplesmente na corrida dele. O homem com muitas preocupações. E aí o Forrest pisa num monte de merda, isso não incomoda o Forrest. Ele não tá nem aí para isso, ele tá seguindo o caminho dele. E o homem incomodado, e o Forrest simplesmente fala, acontece. Tem uma terapia, que é uma das terapias com as quais eu trabalho, né, fora outras, chamada terapia de aceitação e compromisso, que ela percebe que as pessoas que perpetuam o problema são pessoas que não conseguem ter esse tipo de atitude. Passarem por uma dificuldade da vida e entenderem que acontece, tá tudo bem, e seguir em frente. As pessoas que, por exemplo, estão correndo e pisam num monte de merda e ficam extremamente incomodadas com isso e acabou a corrida delas, são as pessoas que geralmente têm muitos problemas. Uma outra vez, enquanto eu corria, alguém que perdeu tudo que tinha no negócio de camisetas queria pôr meu rosto numa camiseta, mas ele não sabia desenhar e não tinha máquina. Aqui, use essa aqui. Ninguém gosta dessa cor mesmo? Tenha um bom dia. E alguns anos depois, eu soube que esse homem teve uma ideia para camisetas e fez muito dinheiro com ela. Bom, como eu ia dizendo, eu tive muita companhia. Minha mãe sempre dizia que tem que pôr o passado para trás antes de continuar. E acho que foi por isso que eu corri tanto. Eu corri por 3 anos, 2 meses, 14 dias e 16 horas. Silêncio, silêncio, ele vai dizer alguma coisa. Eu tô muito cansado. Acho que vou para casa agora. Só assistindo esse vídeo, talvez você teve uma série de reflexões sobre isso, né? E não sei, depende do mundo de cada um, né? Mas pode ser que algumas pessoas também não tenham entendido, então esteja comigo aqui. Você não precisa estar motivado, tá? Você não precisa estar motivado para seguir em frente. Aqui são algumas anotações sobre as reflexões desse filme, e tem muitas outras. As lições mais surpreendentes que a cena da corrida do Forrest nos ensina não se trata de motivação, mas de simplesmente fazer. Nós não conseguiremos manter uma determinada atividade nem por motivação, nem por recompensa. A psicologia do comportamento, behaviorismo, sabe muito bem, eu sei muito bem como terapeuta, que se não tiver recompensa, poucas pessoas vão continuar. Por quê?
porque a maioria está condicionada a fazer uma coisa apenas que tenha recompensa. Inclusive a bondade, inclusive ajudar o outro. Inclusive, talvez um dia você ajudou uma pessoa e não se envergonhe por isso, mas essa pessoa não te recompensou e parece que você sentiu como se eu ajudei em vão, não devia ter feito isso. Lamento dizer, mas você, nesse momento, pelo menos, não foi uma pessoa genuinamente boa, você foi uma pessoa interesseira. Muitos de nós somos assim. Por quê? Existe a ação e existe a intenção. Eu posso fazer uma ação muitíssimo boa, com a intenção muitíssimo má. Muitos políticos fazem isso. Muitos de nós fazemos isso às vezes. O Forrest é um exemplo do diferente. Um exemplo de uma pessoa estar completamente inteira na ação. Estou correndo, o que é estar inteiro na corrida? Eu não estou preocupado em vencer, eu não estou preocupado no reconhecimento, eu não estou preocupado com nada. Só corro para mim mesmo, não importa se os outros estão olhando ou não. Isso é genuíno, é por inteiro. Se você conseguir fazer uma coisa sem precisar de motivo para ela, e o motivo ele está conectado à recompensa. Para pensar, né? Qual é que é a motivação para a gente trabalhar? É porque eu quero juntar dinheiro, é porque eu quero conquistar uma casa, é porque etc, etc, etc. Qual que é a motivação para eu ir para a igreja? Né? Qual é a motivação para eu ir para o culto? É porque eu quero a salvação, é porque eu quero que Deus perdoe os meus pecados. Ainda assim, você não está lá por inteiro. Consegue perceber? Então, aqui está o poder desse momento que poucos percebem. Momento presente, tá? Sem motivação, Forrest Gump não estava buscando glória, nem propósito claro. Ele apenas correu dia após dia, sem se questionar. O Forrest é um personagem sem egocentrismo, ele é como uma criança. Inclusive é muito provável que por conta desse jeito ingênuo dele, é muito provável que seja por conta disso, é que a moça lá não se apaixonou por ele. Porque uma pessoa com um coração que não é puro, dificilmente vai se encantar com uma outra pessoa com um coração puro. É muito difícil que isso aconteça. E o Forrest é um personagem de coração puro. Às vezes, o ato de continuar é mais importante do que o motivo por trás disso. No fundo, isso é uma forma de liberdade. Se você fizer bondade, se você ajudar alguma pessoa, o que você acha que é mais lindo, mais bonito, mais admirável? Uma pessoa que faz um ato de bondade esperando agradecimento, uma pessoa que faz esperando reconhecimento, e ela de repente faça para 1 milhão de pessoas. E tá tudo bem, no mundo prático é muito bom o que essa pessoa está fazendo, mas ela não engana as pessoas que são capazes de perceber a intenção dela. Infelizmente vai enganar a maioria. Mas uma outra pessoa pode fazer bem, uma bondade para uma única, mas ela é anônima. Ela não está nem um pouco preocupada com reconhecimento, ela está ali por inteiro. Nessa mesma visão, você, por exemplo, não trairá a sua esposa, não trairá o seu marido, se você for genuíno, genuína nessa bondade, nessa justiça, nessa ética moral. Agora, muitas pessoas vão trair porque, afinal de contas, no momento que ninguém está olhando, afinal de contas, no momento em que não existirá julgamentos, ela faz aquilo que der na telha, não é por ela. Então, ela não é fiel ou não era fiel, não é porque ela é fiel, é porque ela não quer pagar o preço, ela não quer ser condenada, ela não quer ser vista como errada. Só isso. Ela não é verdadeiramente justa e boa. Forrest, aí, personifica uma pessoa que é inteira naquilo que faz.
Quando você não precisa de uma razão para agir, você escapa das amarras da necessidade constante de motivação. Necessidade constante. Tem umas buzinas aqui, espero que não incomode o vídeo, eu vou continuar. Necessidade constante de motivação é o que nos faz continuamente parar. E eu até arrisco dizer que se você não tiver uma prática de purificação mental, por exemplo, meditação, alguma prática até da sua religião, ou uma prática de higiene mental, dificilmente você vai conseguir se manter fazendo coisas sem a motivação. Porque não é o modus operandi de uma pessoa que vive deixando a vida levar. Geralmente a pessoa que vai vivendo, sem fazer terapia, sem fazer outras coisas, ela vai precisando cada vez mais de motivação, porque a vida vai criando dentro dela ambição, desejos. A vida não para de criar esses desejos. E aí eu quero apresentar um conceito taoísta para você, um conceito de Wu Wei. Wu Wei significa ação sem intenção. Taoísmo é uma linha filosófica oriental chinesa. A gente pode considerar que é uma das religiões da China, né? Uma religião clássica da China, de raiz chinesa. Wu Wei é agir sem força, sem esperar, sem a necessidade de controle. É exatamente o que Forrest estava fazendo ali. Geralmente quem age assim é uma pessoa que tem umas qualidades de uma criança. Veja que eu não estou falando que é alguém que é infantil, é alguém que preserva as qualidades de uma criança. Uma criança tem qualidades. Não são qualidades que precisam ser infantis. Porém, são qualidades que são raras em uma pessoa adulta, porque uma pessoa adulta vai se enchendo de desejos, se enchendo de ambições, se enchendo de dores, se enchendo de egoísmo, egocentrismo e etc. Mas o Wei é um estado que pode ser equiparado, inclusive, ao estado de graça do cristianismo, pode ser equiparado à atitude de um ser iluminado do budismo, pode ser equiparado ao flow, só que o flow geralmente tido por aí é um estado que você simplesmente faz no piloto automático. O Wei não. O Wei é um estado que você faz sem intenção, por estar purificado, por não ter maldade, por não ter ambição. Assim como Forrest correndo sem saber o porquê, às vezes as melhores ações surgem quando você apenas faz sem ficar pensando demais. Ação pura e simples e natural, sem as complicações da mente. E aí eu quero te contar uma história que eu ouvi de um monge taoísta que ilustra o que é o Wei. Disse esse monge que um dia ele estava num parque com a namorada dele e ele estava andando tranquilo, presente, e de repente ele ouve alguém falando: "Olha a bola aí!" Quando ele olha, sem pensar em nada, agindo apenas por reflexo, a bola que alguém estava jogando, né, a bola vinha na direção dele, ele aparou, né, deu uma cabeçada, aparou no peito, joelho, pé, fez embaixadinhas e mandou a bola de volta. Todo mundo ficou assim, boca aberta, bateram palmas para ele. Depois, ele se encheu de egocentrismo, né? Ele se encheu de orgulho. E aí o que aconteceu? Esse homem voltou outras vezes no parque, no mesmo dia da semana e horário onde as pessoas jogavam futebol, esperando que acontecesse novamente. Então, cheio de expectativas. E todas as vezes que aconteceu, que as pessoas jogaram a bola e ele estava na direção da bola, ele não conseguiu fazer a mesma coisa. Ele disse que tinha dias que ele ia chutar a bola e não conseguia nem acertar o primeiro chute na bola, porque naquele momento ali ele não estava 100% presente.
ele estava dividido entre acertar, né, fazer as embaixadinhas, pegar a bola, etc., e fazer de um jeito bonito para que eu seja aplaudido, para que me admirem e etc. O coração dele, de certa forma, não estava puro. Ele estava com ambições, ele estava com desejos, ele estava com expectativas. Então, o Whey é ação sem essa ambição, ação sem esperar nada em troca, ação pura e simples, ação sem egoísmo, sem egocentrismo. Isso é o Whey. Se você quiser pesquisar mais sobre isso, você vai encontrar na literatura taoísta. Tem um livro muito, muito legal chamado Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, que você pode ler caso você queira. Tem um canal também chamado Corvo Seco, muito bom. Forrest não mostra o poder, Forrest nos mostra o poder da simplicidade. Ele vive pelo amor, pela curiosidade de ver o que vem a seguir, pela diversão em aproveitar os momentos. Até botei uma foto dele criança aqui, porque essas são qualidades de uma criança. Quem faz com muita curiosidade, quem tem curiosidade sobre a vida, que é uma qualidade muito boa, uma criança, porque tudo é novo para ela. Uma pessoa em Whey, que tem uma mente tranquila e pacífica, olha as coisas como muitas vezes se fosse a primeira vez, como se fosse novo. Por isso ela aproveita a vida, por isso ela está sempre animada, está sempre cheia de energia. Nada é velho. Porque uma pessoa que está com a mente ocupada o tempo todo, geralmente está com a mente ocupada o tempo todo com coisas do passado, com julgamentos. Então a foto de uma criança aqui, porque o Forrest tinha essas qualidades, simplicidade, amor, muito bondoso, curiosidade e diversão em aproveitar cada momento. É isso que nos conecta ao que realmente importa. Quando deixamos de lado nossas expectativas e medos, podemos, como ele, simplesmente seguir em frente. E eu quero te apresentar uma história aqui, que é uma história muito legal, que eu fiz numa apresentação de Mindfulness, Atenção Plena, onde um homem está procurando o segredo da felicidade porque ele está muito ansioso, ele está muito mal. E dizem para ele que existe um monge capaz de dar para ele esse segredo da felicidade. E aí o monge, ou melhor, ele vai em direção ao monge e pergunta para o monge, pede, por favor, monge, me diga qual é o segredo da felicidade. O monge responde, o segredo da felicidade é comer, dormir e trabalhar. O homem fica furioso e pergunta, como assim? Mas todos já fazemos isso e não somos felizes. O monge responde, não, vocês dormem pensando no trabalho, trabalham pensando em comer e comem pensando em dormir. Ou seja, dormem pensando no trabalho, trabalham pensando em comer, comem pensando em dormir. Nunca estão presentes. Eu vou te dar agora a moral, o sentido disso tudo. Tudo isso que eu te expliquei é para te dizer que existe uma outra forma, que quando você, ainda que você inicie uma determinada função, um determinado projeto querendo um resultado futuro, se desprender desse resultado, relaxar. No momento que você estiver executando determinada coisa, não ficar pensando nos resultados, isso torna tudo mais leve. Se um lutador, por mais que ele queira vencer uma competição, se ele ficar o tempo todo na competição, dividindo a atenção dele entre futuro, eu preciso ganhar, e para o momento presente, ele não fica 100% ali. Ele vai ficar mais rígido, ele vai ficar mais tenso. Então no treino, você precisa estar 100% presente, 100% presente. Quando você for competir, também 100% presente. É lógico que se estamos exercitando o tempo todo ambição, desejos,
busca por objetivos, resultados, estamos o tempo todo ausentes deste momento. Estamos o tempo todo fazendo uma determinada coisa, pensando em uma outra coisa. Isso nos tira do aqui e agora. Isso nos traz sofrimento, porque afinal de contas, se eu, por exemplo, uma pessoa que consegue realmente estar numa competição 100% presente e acaba essa competição e por algum motivo ela não venceu, ela vai se frustrar quase zero. Diferente daquela que está lá assim, eu preciso ganhar, preciso ganhar, preciso ganhar, preciso ganhar. Fora o mal que você pode fazer aos outros. Quando você tenta ser o melhor do que todo mundo, você pode falar que não, mas poxa, reflita, reflita. Se todo mundo quiser ser o melhor, e dificilmente vai ter equilíbrio nisso, tá? Se todo mundo desejar muito pódio, se todo mundo desejar muito ser o vencedor, o melhor de todos, vai ter um exército de pessoas frustradas, um exército de pessoas infelizes e algumas pessoas soberbas, egocêntricas. Não estou falando que a competição ela é ruim. Estou falando que o desejo, o coração cheio de desejo de vencer, de ser o melhor, de ser reconhecido, atrapalha a ação pura no momento presente. E que, às vezes, você está cansado porque você está sendo dominado por esse desejo. O que eu te sugiro? Você precisa se desprender disso alguns minutos por dia. E você pode fazer isso como? Terapia, ok? Meditação. Você pode fazer isso praticando as atividades da sua religião, desde que você perceba que está te fornecendo isso. Você precisa se distanciar dos desejos, você precisa se afastar das ambições. O tempo todo? Não. Na vida prática você precisa de metas. Porém, você não precisa ficar o dia inteiro desejando esse negócio. Você tem que, de preferência, planejar o que vai ser feito e no momento que você estiver fazendo, faça. Você não vai ser um Forrest Gump, porque o Forrest, ele é no caso, né, nesse contexto do filme, ele tem problemas, né? Ele tem de certa forma, ele tem um transtorno, né? Ele tem um traço de personalidade, nem lembro que eu tinha visto o diagnóstico dele, mas me esqueci. Pessoas que chegam nesse ponto são raras, são pessoas que meditam muito, são mestres, são pessoas que não são muito conhecidas, mas isso existe. Todo mundo que meditou um pouquinho, ou medita de vez em quando, ou ora, etc., de vez em quando alcança esse estado, um estado de graça, um estado de tranquilidade, um estado onde você não se sente inimigo dos outros, um estado onde você se sente em paz, um estado onde não tem pressão, assim como o Forrest ali correndo. Ele não estava preocupado com a opinião dos outros, reconhecimento, e mesmo assim ele foi reconhecido. Ele não estava nem preocupado em ajudar os outros naquele momento, mesmo assim ele ajudou muitas pessoas. Ele não estava preocupado em muitas coisas, e mesmo assim ele fez muitas coisas. Essa é o Wei, né? No Wei, que é essa... Cadê? O Wei, que é esse conceito taoísta, significa você agir, realizar muitas coisas sem apego a essas coisas. Você realiza a obra sem apego à obra. Ok? Olha, eu espero que eu tenha ajudado um pouco você. Se você não assistiu o filme, assista. Se você não sabe o que é o Wei, pesquise sobre. Se você quer ler, leia o livro chamado Tao Te Ching, ou assista um canal chamado Corvo Seco, tem alguns vídeos muito legais lá. Eu sou terapeuta há aproximadamente 8 anos. Se você precisar de terapia, você pode encontrar o meu contato aí na descrição do vídeo. Curta se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma, compartilhe esse vídeo, comente para você me ajudar a entender que é o tipo de vídeo que está agradando você.
Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui e até um próximo vídeo. Silêncio, silêncio, ele vai dizer alguma coisa. Eu tô muito cansado. Acho que vou pra casa agora.